Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Atos 5, versos 29 a 31. O cenário era tenso. Os apóstolos foram trazidos diante do Sinédrio, enfrentando a ira das autoridades religiosas daquela época. O motivo era claro. Eles estavam pregando em nome de Jesus, apesar de terem sido proibidos de fazê-lo. A coragem desses homens em desobedecer ao mandato humano e persistir em proclamar a mensagem de Cristo encheu Jerusalém com a mensagem de que há salvação em Jesus Cristo. O sumo sacerdote, enfurecido, perguntou: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem, isto é, Jesus? Nesse momento, Pedro e os demais apóstolos responderam com determinação: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Essa simples afirmação revela uma verdade fundamental. A obediência a Deus é algo inegociável, mesmo que isso signifique enfrentar a oposição das autoridades terrenas. Com ousadia, os discípulos proclamaram que Deus havia ressuscitado Jesus, a quem eles tinham crucificado. Porém, a história não terminou com a crucificação, pois Deus, em sua soberania, exaltou Jesus por meio da ressurreição, estabelecendo-o como príncipe salvador. Através do sacrifício de Cristo, Deus oferece arrependimento e remissão de pecados a todos que creem. Pedro e os apóstolos não falavam por si mesmos, eram testemunhas dos fatos que viram e experimentaram. Eles também enfatizaram o papel do Espírito Santo, dado por Deus àqueles que lhe obedecem para capacitar, guiar e fortalecer em meio às adversidades. Essa passagem nos ensina uma lição tão preciosa. Quando seguimos a vontade de Deus, podemos enfrentar oposição e desafios, mas Deus nos capacitará e nos guiará pelo seu Espírito que é santo. Podemos confiar que obedecer a Deus sempre valerá a pena, pois sua graça nos sustenta em todas as circunstâncias. Vivemos em tempos difíceis, onde o amor de muitos tem esfriado, a moralidade se pervertido e a intolerância contra cristãos genuínos tem crescido. Pregar a mensagem de Cristo pode ser uma jornada custosa, podendo até resultar em perdas de vidas, mas sempre valerá a pena honrar mais a Deus do que temer os homens. Como Pedro e os apóstolos declararam com coragem, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Neste mundo hostil, devemos permanecer firmes, vivendo a fé com integridade, com amor e compaixão. Ao enfrentarmos os desafios, encontramos a força em Cristo e recebemos o sustento do Espírito Santo. Jamais devemos desistir de nossa missão, pois a recompensa de honrar a Deus é infinitamente maior que qualquer sofrimento ou hostilidade nessa vida. O que nos aguarda é a promessa da vida eterna.